Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a verdade que liberta. Com base no livro de João, capítulo 8, verso 32, disse-lhe Jesus: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. A verdade é a verdade. Significa coisa verdadeira ou certa. A verdade do ocorrido, que se identifica com a realidade, exatidão, certeza, franqueza, autenticidade e sinceridade. É, portanto, tudo o que é contrário ao engano, à mentira, à falsidade ou fingimento. O que é a verdade? A verdade é, primeiro, a confirmação da afirmativa com a realidade dos fatos. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Provérbio, capítulo 12, verso 17. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios, capítulo 4, verso 25. Segundo, a fidelidade a qualquer preço. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, e verso 10. Terceiro, Jesus é, em pessoa, a expressão da verdade do que Deus é. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. Quarto, como Jesus afirmava a verdade, na verdade ou em verdade. É a expressão usada por Jesus para traduzir uma afirmativa de verdade divina. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, verso 18. A palavra de Deus é a expressão da pura verdade. Como disse Jesus a dois discípulos no caminho de Emaús. E ele lhes disse: Ó nécio e tardio de coração para crer, tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse todas estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava que dele se achava em todas as Escrituras. Disse-lhe Jesus sobre a verdade: Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, ou não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, verso 37. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Jesus é o princípio de toda a verdade. A origem da verdade é Jesus. Como está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 1 a 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. A confrontação da verdade com a mentira. A palavra de Deus é o fundamento da verdade. Disse-lhe Jesus: Dei-lhe a tua palavra, e o mundo as odiou, porque não são do mundo, assim como eu
não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, assim como do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, verso 35. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e os guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 2. Satanás é o pai da mentira, da desobediência desde o princípio. A origem da mentira e do pecado começou na queda dos nossos primeiros pais. Disse a mulher, a serpente, Satanás: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morras. E então a serpente, Satanás, disse à mulher: certamente não morrerás. A mulher creu na mentira de Satanás e também induziu Adão a desobedecer o seguinte mandamento de Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17 e 18. Por isso morreram, a morte passou a todos os homens. Como disse o apóstolo Paulo, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Jesus declara que o diabo, Satanás, é o pai da mentira. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque as minhas palavras não entram em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis também o que viste junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Agora procurar matar-me a mim, homem que vós tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido, Abraão não fez isto. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Respondeu Jesus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que é próprio, porque o mentiroso é pai da mentira. Mas, porque vós digo a verdade, não me credes? João capítulo 8, verso 37 e 45. Com o segundo advento de Cristo, Satanás será preso para não mais enganar as nações. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e a amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completem. Depois importa que seja solto pelo um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 3. Jesus se revela aos judeus como absoluta verdade. Jesus declarou aos judeus e religiosos que a sua palavra é a verdade que liberta. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertarás. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? A confrontação da mentira com a verdade absoluta. A mentira forjada pelos judeus, ora os principais do sacerdote, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para prender e dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Mateus capítulo 26, versos 59 e 61. A acusação falsa, e levantando-se toda a multidão deles, levaram a Pilato. E começando a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Lucas capítulo 23, verso 1 e 2. A verdade que Jesus disse sobre pagar tributo a César. E chegando, eles disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, de ninguém se te dá, porque não olha para a aparência de homens, antes com verdade ensina o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que eu veja. E eles trouxeram. E disse-lhe: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Lucas capítulo 12, verso 14 a 17. A verdade revelada por Deus sobre o seu Filho Jesus. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 16, verso 15 a 17. Foi assim o julgamento injusto e falso, apesar de Pilato achar Jesus inocente. E Pilato perguntou-lhe, dizendo: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilato aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Lucas capítulo 23, verso 1 a 4. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que dizes? O que fizestes? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilato: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal ele fez?
E eles clamaram, dizendo: seja crucificado. Então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou-lhe as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Mateus capítulo 27, verso 18 e 24. E então Pilato saiu outra vez para fora e disse: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. João capítulo 19 e verso 4. A verdade que liberta e salva. Jesus afirma a verdade que salva com estas palavras: na verdade vos digo que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. João capítulo 5, verso 24 e 25. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna. Nunca hão de padecer, ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João capítulo 10, verso 27 e 29. O apóstolo Pedro também afirma a verdade a respeito da salvação assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Conclusão: Deus ama a verdade porque é da sua natureza e procedência o ser a verdade. João capítulo 18, verso 37 e 38. Toda mentira é procedência maligna, ou seja, do pai da mentira, que é o diabo, originalidade de todo o mal. João capítulo 18, verso 44. É da natureza de Deus, Pai, e de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o ser a pura verdade. João capítulo 14, verso 16 e 17. A verdade pura e santa sobre a salvação é esta: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, verso 16 a 18. Por isso devemos crer em Jesus Cristo, que é a verdade única, que salva e liberta o pecador da mentira e da condenação eterna e do poder do pecado. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, pelo único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 2 e 3. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.